Olá, gostaria de agradecer o espaço para apresentar a atuação da perícia da Polícia Federal no derramamento de óleo de 2019. Então, só relembrando aqui que no final de agosto de 2019 o óleo atinge o Nordeste brasileiro, né, se estendendo por diversos estados, inclusive depois do litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Na Polícia Federal foi aberto o inquérito 404/2019 da Superintendência do Rio Grande do Norte e foram iniciados os trabalhos periciais de coleta de amostras e envio de amostras para o INC para análise. Então foram produzidos 19 laudos, um referente a análises químicas do petróleo coletado, um laudo de dano ambiental, 17 laudos de dano à fauna e 8 informações técnicas. As análises químicas foram realizadas em 66 amostras coletadas ao longo de diversos estados do litoral do Nordeste. Né? Então, essas análises contaram com o Serviço de Perícia do Laboratório daqui do INC e outras instituições de pesquisa, a ANP e também a Petrobras. Então, isso aqui é um exemplo de resultado de análise realizada com relação aos isótopos estáveis de carbono, o delta C13, né? Então, em que é possível ver nessa faixa cinza aqui que as amostras coletadas relacionadas ao derramamento do petróleo elas se juntam aqui nessa faixa cinza, apresentando valores bem parecidos, né? Ao passo que essa estrela aqui representa o padrão da Venezuela, né? Então elas se apresentam parecidas a esse padrão e esse ponto aqui ele é curiosamente, um tonel que foi encontrado é, em outra praia que não guarda correlação com essas amostras, né? Então essas amostras também elas são bem diferentes do óleo do offshore brasileiro e do óleo do onshore brasileiro. Esse aqui é um tipo de foi outro resultado relacionado às análises cromatográficas do óleo total, o whole oil, né? Então esses perfis cromatográficos eles caracterizam o óleo e também mostrou essa compatibilidade, né, das amostras coletadas no litoral, a compatibilidade entre si mostrando que são do mesmo óleo, a mesma característica. Né? Esse aqui, a análise de biomarcadores, ela é possível, torna possível a comparação entre as amostras do óleo derramado com amostras de referência e que indicou correlações significativas com relação à procedência do vazamento. Foram feitas análises de dano à fauna, então nessa análise os peritos dependeram das instituições e voluntários que estavam participando do levantamento de dano à fauna no litoral brasileiro, né? Então carcaças que fossem de interesse para análise pericial foram direcionadas para a nossa análise, enviadas por via aérea ou então os peritos também em parceria com as universidades locais, como a UESC, na Bahia, e a Universidade Federal do Ceará, então fizeram necrópsias em diversos animais, né? Que compuseram 17 laudos. Desses laudos foram de 10 aves, 18 de quelônios, 2 cetáceos e um teiu, as carcaças, né? Então foram realizados outros exames complementares, histológicos, radiográficos e toxicológicos, a fim de constatar o dano à fauna. Passando às conclusões, então, do trabalho da perícia, né? Então, as conclusões gerais, tanto em relação às análises químicas e análise do dano à fauna. Então, as amostras coletadas nas praias, elas têm a mesma origem, né? Foi possível constatar isso. A identificação do marcador 2MA indica a presença de derivados processados de petróleo nas amostras, sugerindo que o material examinado trata-se de óleo cru misturado a óleo combustível pesado, bunker. Ficam claras as inúmeras correlações
significativas com amostras de óleos marinhos venezuelanos com alta maturação térmica. Então foi possível verificar essa compatibilidade com os óleos venezuelanos. E foi possível constatar em 10 laudos de dano à fauna o vínculo da morte com o derramamento de óleo. Então isso é uma questão importante, pois o crime de poluição envolve o vínculo causal com dano à fauna, né? Então foi possível estabelecer esse vínculo e constatar o crime de poluição ambiental. Um dos laudos de dano à fauna subsidiou, então, uma decisão judicial de busca e apreensão durante as investigações da Polícia Federal. Então a gente pode estabelecer aqui algumas lições aprendidas. Então os pontos fortes dessas lições foi que foi importante essa mobilização das forças, né? Então no caso a coordenação do IBAMA para as emergências ambientais, nesse caso foi muito importante para que a polícia pudesse localizar o derramamento do óleo e coletar amostras, tanto com relação às análises químicas quanto com relação às carcaças, né? Então, no caso das carcaças ainda foi essa parceria foi mais crítica no sentido de que elas se deterioram, né, com o tempo. Então a localização rápida dessas carcaças para servir de vestígio de dano à fauna. Então essa mobilização, essa parceria e essa coordenação foi muito importante para que a gente pudesse analisar esses vestígios, né? E da parte da polícia foi importante também o desenvolvimento de protocolos de coleta e análise, né? Então diversos protocolos foram impulsionados pelo próprio caso, né? E que fomos forçados então a desenvolver metodologias de análise própria que permanecem aí como modo de trabalho da instituição. Então isso foi muito importante. Como oportunidade de melhoria, então, eu posso citar que a necessidade de treinamento e preparação de equipes especializadas para o atendimento, então um atendimento mais célere de casos futuros. Então isso é algo importante da gente pensar em termos da capacitação das equipes periciais. É importante também melhorar a cadeia de custódia das amostras coletadas. Eu acompanhei diversas situações em que carcaças animais eram encontradas nas praias, né? Então eu procurava sempre vincular um histórico de acordo com que essas carcaças eram encontradas, mas às vezes essas informações elas se perdiam com o tempo, né? Já que a comunicação era muito dinâmica e feita no WhatsApp. Então às vezes a gente se perdia com o tempo e sequência do histórico, né? A cadeia de custódia é importante nos casos criminais e a gente pode interpretar aqui como o histórico dessa carcaça, onde ela foi encontrada, em que condições. Tudo isso é importante para o laudo pericial e para a formação da opinião do juiz no julgamento. Outra dificuldade que eu encontrei foi em termos de objetivos, né? Então as pessoas que contribuíam com as carcaças, né, localizavam as carcaças, claro, elas queriam feedback em termos qual o resultado da necrópsia, né, se o animal foi intoxicado ou não foi, então qual a causa da morte. Então era uma necessidade, uma expectativa, né, de informações para subsidiar as ações que estavam acontecendo em campo, né? Ao passo que o objetivo da polícia é diferente, né? É investigação e produção de provas. Então a gente tem o tempo até para poder expor os nossos resultados de análise, né? Então tem uma certa incompatibilidade no sentido de objetivo das análises e da expectativa, né? Então isso a gente teria que trabalhar para ver como que poderia, de um lado, de repente a perícia fornecer informações mais céleres, né? E de outro lado também a questão de que algumas análises não seriam expostas
imediatamente para a sociedade, né? Então, a gente tem que pensar nessa compatibilidade. E outra questão seria a melhoria nos métodos de transporte aéreo das carcaças, né? Então, pelo IBAMA a gente conseguia as autorizações muito fáceis, foi ótimo isso, esse contato, mas ao passo que nas companhias aéreas há toda uma regulamentação para você transportar as carcaças, né? Então a gente teve dificuldades e no caso de envio de carcaças é muito complicado. Então, na maioria das vezes a gente usou a nossa aviação operacional para trazer as carcaças para o INC, mas em questão de outros casos menores e mais corriqueiros, pode ser que a gente não consiga esse tipo de transporte, né? Então, a gente ter uma forma de usar o transporte comercial seria a melhor maneira de fazer isso. Bom, é isso. Espero que eu tenha levantado questões úteis para discussão e para uma melhor atuação em casos futuros que venham a acontecer. Muito obrigado e nos vemos nas reuniões presenciais. Presenciais não, nas reuniões online. Muito obrigado.